Olá, o Exclusiva de hoje, entrevista aqui no escritório do senador Omar Aziz em Manaus. O senador Omar Aziz, ex-governador do estado do Amazonas, presidente da CPI da Covid e hoje uma das principais lideranças no Senado, lideranças políticas nacionais. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço o espaço e a disposição para a gente responder ao povo que me interessa, ao povo do Amazonas. Senador, vamos começar falando da CPI, que começou num contexto de apontar as responsabilidades a respeito da crise, do colapso de oxigênio no Amazonas e também sobre o avanço da pandemia no país e chegou a indícios muito graves de questões de corrupção, enquanto milhares morriam no país. Como é que o senhor avalia o atual momento da comissão? Veja, você começa a CPI buscando omissão e o que tinha acontecido no estado do Amazonas, né? Você tem aqui o estado do Amazonas como escopo, pela falta de oxigênio que aconteceu aqui, que pessoas, infelizmente, foram a óbito porque não tinham como respirar, né? E a demora que teve de você atender essa demanda que era ali, não só na capital, como no interior. Então, baseado nisso, eu participo da CPI, a gente chega à presidência e a gente começa a ouvir, primeiro, o ministro Mandetta, que com ele se inicia essa crise na área de saúde, e a gente vai aos poucos investigando, e aí o Brasil e os amazonenses estão assistindo quanta omissão teve, quanta falta de empenho para resolver esses problemas, e infelizmente chegamos aí a quase 565 mil mortes já no Brasil. E agora essa semana, por exemplo, ontem, que foi Dia dos Pais, quantos órfãos não puderam ontem comemorar o Dia dos Pais com seus pais porque perderam para a Covid, né? Então, uma situação muito delicada, mas que, como eu disse desde o primeiro momento, ela não ia terminar em pizza. Então hoje nós temos certeza de algumas coisas. Crime contra a vida. Aqui mesmo no Amazonas vieram profissionais de saúde para orientar como prescrever medicamentos que não salvam a vida de ninguém, remédios que nunca salvariam a vida de ninguém, pelo contrário, ainda criam problemas eternos para a saúde das pessoas que tomaram esse tipo de medicamento. Então, crime contra a vida, prescrição de remédios não comprovados cientificamente que ajudariam alguém. Crime sanitário, crime contra a saúde, imunização de rebanho. Você pega e manda a pessoa se contaminar, porque contaminado ele ficaria imune. Isso não é verdade. Isso foi um crime que foi cometido, uma orientação mal feita. E o negacionismo, o tempo todo negando a ciência. Não dá para negar a ciência. Você pode negar muita coisa, mas a ciência não tem. A ciência pesquisa, a ciência se aprofunda para poder dar resultados. Tanto é que você vê a evolução da medicina do século passado para esse século, agora um negócio estrondoso. Por quê? Pesquisa. Ciência é importante. Bom, a gente vê com muita preocupação, é um quadro que o governo, ele pressionado pela CPI, ele vai negociar vacina. Aquelas que nós tínhamos facilidades para comprar, para você ter 3 vacinas, que nós poderíamos ter comprado em grande quantidade, e o Brasil se negou a negociar. Uma delas, aquele consórcio da Organização Mundial de Saúde, que foi oferecido no início, o ano passado, em agosto, há um ano atrás, se ofereceu para o Brasil participar de um consórcio em que nós teríamos garantido a imunização de 50% da população brasileira. Aquele primeiro, o Brasil não aceitou e só quis entrar no consórcio com 10%, quer dizer, reduziu bastante o número de pessoas que seriam imunizadas, porque eles não acreditavam, eles achavam que aquilo ia passar, achavam que aquilo era um negócio passageiro e tal. A questão da Pfizer, também desde agosto do ano passado, a Pfizer tentando falar com o governo não deu nenhuma resposta. E a Coronavac, que o Brasil todo, e os amazonenses principalmente, viram que o presidente debochava da Pfizer, debochava de tudo em relação. E aqueles que tinham intermediário, não, aí era uma rapidez, como é o caso da Covaxin, que queriam que pagasse até 45 milhões adiantados por uma vacina que nunca ia chegar no Brasil e nem chegou. E a outra da VAT, que é esse aí, 400 milhões de doses, veja bem. Então, aí você tem uma noção por quem é que estava administrando essa crise.
Quem é que tinha responsabilidade? Quem tinha responsabilidade são essas pessoas negacionistas, que negaram a compra de vacina, que tinha condições de chegar ao Brasil e salvar vidas, mas tinham preferência por vacinas que não iam chegar só para fazer negócio, e aí tem indício seríssimo de corrupção. O papel da CPI é investigar. A responsabilização dos culpados fica a serviço de outros espaços, outros órgãos. Diante do quadro atual da avaliação, me refiro aí à Procuradoria da República, o Ministério Público Federal e também à Câmara dos Deputados. Diante da imagem que se tem de omissão e também de aliados do presidente, o senhor acha que isso pode, tudo que a CPI está levantando, pode ficar impune? Corre risco de ficar impune? Não creio nisso, por quê? Porque o senador Randolph entrou com o processo de prevaricação contra o presidente. O Ministério Público Federal mandou segurar. E aí veio o ministro da Rosa Weber e exigiu que houvesse investigação. Então essas coisas são muito... é momento. O momento parece até propício que não haja nada disso, mas não é bem assim. Esses crimes não prescrevem, e eles vão ter que ser investigados. A partir do relatório da CPI, será encaminhado a esses órgãos, à Câmara, ao Ministério Público Federal, à CGU, ao Supremo Tribunal Federal, ao presidente do Senado, e não creio que isso fique impune, não. Órgãos internacionais também? Também órgãos internacionais. Inclusive hoje, um órgão indígena entrou com uma ação contra o presidente por genocídio, é uma coisa grave. Entrou no Tribunal de Haia. Então isso aí não é uma coisa que vocês acham, que as pessoas estão achando, não, vão botar... Não, são vidas. São vidas que se perderam e tem responsável por isso. E essas pessoas sim serão responsabilizadas. Agora não me pergunte quem, porque seria muito injusto da minha agora fazer uma avaliação e cravar em nomes. Nós estamos investigando e no relatório final esses nomes irão constar. Senador, qual é o clima hoje no Senado em relação ao assunto voto impresso? O senhor já se manifestou, eu vi nas suas redes sociais mais recentemente, eu queria saber se essa questão chega ao Senado, qual será o seu voto? Deixa eu lhe falar uma coisa. O presidente, ele tenta tangenciar sobre os problemas que nós estamos tendo no Brasil. Então ele procura outros fatos menores. O fato maior é que nós temos desempregados no Brasil, a saúde não vai bem, a educação não vai bem, a segurança pública não vai bem. E o presidente discutindo um negócio que ele já disputou e ganhou a eleição. Ele não ganhou. Imagina, quando o cara ganha, ele diz que foi roubado. Um negócio meio sem lógica. Mas, para o que vem do presidente, tudo para mim, a lógica dele não é a lógica da maioria da população. Nunca houve nenhum tipo de fraude em eleição. Eu já ganhei, já perdi a eleição com esse tipo de... Nunca disse que fui roubado. Então, é uma forma de trazer o público dele para um debate que não leva a lugar nenhum. Não é um debate que vai gerar emprego, não é um debate que vai melhorar a saúde pública brasileira, não é um debate que vai dar mais segurança às pessoas, não é um debate que construa uma nação que nós todos queremos. É um debate que interessa a ele para não discutir os principais temas. Por quê? Porque ele não tem conteúdo, é superficial. Ele, desde 2017, quando ele começa essa caminhada à presidência, ele não parou de fazer política. O presidente nunca governou, ele faz campanha. Inclusive, faz campanha em plena pandemia, com essas motociatas, com essas aglomerações, provocando para a sociedade, tirando máscara de criança publicamente. Então ele faz isso porque é esse o nicho dele. Antigamente ele estava ali naquele cercado, ele falava para muitos, muitos ouviam, e cada dia ele fala para menos. Não se impressione com essas manifestações que ele faz, porque isso aí é um setor, isso aí vai sempre ter. É bom, porque a democracia permite que todos os pensamentos sejam expostos. A não democracia não permite. Então tem que ir a favor, tem que ir a contra, mas eu creio que esse debate, isso não prospera. Eu acho que a Câmara amanhã, na votação, ela vai ser um negócio esmagador lá, não tenha dúvida, até porque... Esse é o clima? Esse é o clima internamente, o debate entre os partidos? Com certeza, a votação na
com uma condição que, se amanhã for derrotado, o presidente não toque mais nesse assunto. Eu espero que o presidente não toque mais nesse assunto. Você acha que é uma boa decisão do presidente da Câmara levar ainda essa questão para o plenário depois de derrotado? O presidente está sendo bastante equilibrado, ele não quer o confronto, não interessa na democracia esse tipo de confronto. Então, o presidente Bolsonaro, mesmo perdendo na comissão, que já era para você arquivar, o presidente toma uma decisão inédita. Nunca aconteceu isso antes, você perder numa comissão e levar para o plenário. Né? Mesmo assim, o presidente da Câmara, e aí eu acho que o presidente a postura dele não é incorreta. É correta no momento que nós estamos vivendo. Dizendo, olha, presidente, está aqui todas as chances. Vou pautar, vamos ver como é que está a sua base lá, a favor disso ou não. Se derrotar, ele vai reclamar para quem? Aí não vai reclamar mais. Ele vai ter que reclamar dos parlamentares, que a grande maioria faz parte da base dele. Politicamente piora a situação do presidente em relação ao Congresso. Mais uma derrota. Bem, não sei se é uma derrota isso para ele. Eu acho que esse debate não era para estar na pauta. Nós temos outros debates para... Né? Tipo da coisa que eu vou estar respondendo críticas nesse momento. O meu trabalho hoje não me permite estar batendo boca. Então, eu acho que o presidente tem problemas seríssimos no Brasil. Má distribuição de renda, falta de emprego, economia com dificuldades. Você tem problema de saúde sério no Brasil. Não é só a pandemia, não. Outros problemas nós estamos enfrentando, principalmente com os sequelados, que são muitos, que nós temos que dar um jeito. A questão de segurança pública. O presidente abria a boca para falar em segurança e até hoje você não viu absolutamente nada, zero. A educação patinando, você vê que não há investimento na ciência, não há investimento na pesquisa, não há investimento em absolutamente nada. Então, se você pegar todas as áreas do governo hoje, todas elas são muito deficitárias, você não tem nenhum tipo de projeto ou programa sendo tocado pelo governo federal, a não ser o próprio presidente. O próprio presidente é que só fala em campanha, então ele não tem... Quando eu falo que é superficial, é porque eu estou falando para quem convive, né? Então, não há um debate profundo sobre os problemas que o Brasil enfrenta. Né? Nós temos hoje problemas ambientais muito sérios, que nós só não estamos sendo boicotados pelos países do mundo afora por uma razão, por causa da pandemia. Então, você sabe que houve um desmonte no controle ambiental no Brasil, né? Uma expectativa de... Então, essas questões são questões nossas. Uma denúncia internacional do ministro, sobre o ministro que deveria cuidar da questão que saiu por de corrupção, né? É um governo que não tem corrupção, mas o ministro sai por corrupção. Ele não é o primeiro, né? Agora, tem uma questão que era de campanha do presidente Bolsonaro, ficou um pouco de lado e era alvo de crítica por causa disso, e agora foi retomada. Uma das questões é a privatização dos Correios. Eu queria saber qual é o efeito disso na sua leitura para o Amazonas. Ele nunca foi a favor da privatização, inclusive da Eletrobras. Eles prometeram em campanha, né? Privatizar bastante. Ele dizia que não era contra. Como é que vai colocar a Eletrobras na mão de estrangeiro? Já imaginou os chineses tomando conta? E colocou. Que a abertura de capital não é ruim, porque o investimento que a Eletrobras vem fazendo nos últimos anos é pífio. Nós estamos com um déficit e a gente, sem essa logística, sem essa infraestrutura, aliás, não é logística, é infraestrutura, o Brasil não vai crescer, não tem como crescer. Você vê, muita gente reclama do interior do Amazonas, não tem uma indústria, não tem porquê, a energia é cara, o transporte é caro, uma série de coisas. E o produto final vai ficar muito mais caro. Aí quando chega aqui na mão do consumidor, um queijo produzido no Apuí, no município do interior, Apuí, é mais caro que um queijo trazido de Minas. Por causa da logística, por causa do custo. Energia é cara, tá certo? A quantidade de produção é pequena. Então as pessoas dizem, mas produz o quê? Mas o consumidor, quando vai no supermercado, ele não olha onde foi produzido. Ele olha o preço. Né? Esse aqui é do Amazonas, vou comprar. Não é verdade. Lembra do bacalhau da Amazônia? Você lembra disso? Lembro, sim. Então era muito mais caro você comprar o pirarucu, que era naquele processo se tornava bacalhau, do que o quilo do bacalhau. Então, são coisas que você tem que ver que o consumo, quem paga é o consumidor. Então, tu vai pegar hoje o preço da carne, está um absurdo. A inflação alta e o presidente debatendo, a inflação grande. Qualquer cidadão está sofrendo no bolso, porque
Há 2 anos que não tem reajuste no salário de ninguém, não tem absolutamente nada. E aumentaram os preços? Pelo contrário, teve até redução de salário para se manter no emprego, tá certo? Aí você está debatendo forma eleitoral. É lógico que é para fugir dos grandes debates. Isso é natural. Quando você... Olha, é uma briga de casal. Né? A mulher, ela tem uma mente, cabe 8, 10 coisas na cabeça. Ela se lembra a coisa que tu falou a primeira vez que tu encontrou com ela numa discussão. O homem não se lembra nem do que aconteceu de manhã. Ela, numa discussão, traz tudo à tona. Né? Então, o Bolsonaro, ele age da seguinte forma: eu vou levar esse debate porque a gente se esquece do outro. Né? Sabe aquela coisa que você pressionado para debater um assunto, você foge, não é debatendo, você foge gritando, vamos mudar de assunto, mas ele cria um assunto superficial e bota aquilo como bandeira. Então, as bandeiras do Bolsonaro como presidente são bandeiras que não levaram o Brasil a lugar nenhum. Agora, voltando aos Correios, como que o senhor vê essa privatização em relação contra, ao interior do Amazonas? Sou contra, completamente. Já vive um apagão de internet. E até porque risco? contra, totalmente contra. Os Correios eu voto contra. Porque eu acho que não tem acordo que você possa colocar na lei que servirá mais tarde para manter esse tipo de transporte. Né? Hoje eu não digo nem cartas, mas sim transporte de volumes que o Correio faz e chega numa região como a nossa, o custo-benefício para uma empresa particular, lógico que ele não vai fazer, como a internet. Por que você tem internet com qualidade, um pouco mais de qualidade, porque a qualidade no Brasil também é muito ruim, aquele satélite que o Brasil lançou até hoje não funciona, porque eles não querem fazer investimento. As empresas, Oi, TIM, não sei o que, essas empresas todas, elas têm que fazer investimento, tinha que colocar o município de Parintins, chega na época do boi, agora não, porque não está tendo, mas tinha momento que congestionar pelo número de pessoas usando o telefone e eles não colocam antena. Então, para você ter uma boa transmissão, você coloca antena. Você anda nos Estados Unidos, você anda milhares de quilômetros durante a estrada, tem antena em tudo que é lugar, você fala no celular em qualquer lugar, aqui não. Eu vou para Itacoatiara, chega na metade da estrada, não tem mais antena. Falta de investimento. Por quê? O custo de botar e manter essas antenas é muito maior do que o lucro que eles vão ter. E eles só visam lucro. Eles não visam um bom atendimento ao consumidor. Certo? Se você fosse tratar essas empresas de telefonia aí, que teriam que colocar a internet, porque a gente paga por isso no nosso plano, e a gente usa só nos locais que eles querem, não é no local que eu quero. É uma diferença muito grande. Você compra um plano da internet, mas eles é que ditam a regra para onde eu vou usar, tá certo? Não é você que vai usar. Onde você quer usar não tem, às vezes. A antena não funciona bem. Aí, se tivesse realmente uma ação do PROCON em relação a eles teriam aí 500 mil multas, teriam quebrado só de multas, porque eles não oferecem. Eles dizem para ti o seguinte: custa R$10 o plano e tal. Mas aí eles não te especificam onde que você pode usar ou não. Você compra como se você pudesse usar em qualquer local. Não é verdade. É no local que eles colocam a antena. Tá bom? Então há uma inversão aí. Tá certo? Então você vai e fica limitado ao que eles querem, mas você tem que pagar. Senador, eu quero ouvir a sua opinião sobre a escalada de ataques à democracia. O país vive um risco de ruptura democrática na sua visão? Não creio. É totalmente diferente. 64. Se você for analisar a história de 64, é totalmente diferente. Ela inicia com aquela tentativa da União Soviética de colocar aqueles mísseis em Cuba. Aí, determinante, quando Che Guevara vai para a Bolívia tentar fazer a mesma coisa que eles tiveram feito em Cuba. Aí os Estados Unidos se alertam para isso, começa uma campanha muito bem arquitetada pela CIA para que todos pudessem trabalhar em cima disso e a gente tivesse o que aconteceu na América toda, né? E começa. Pra você ter uma ideia, em 64, aquela passeata dos 100 mil, o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil, a imprensa, todo mundo era a favor, era contra o comunismo. Hoje não tem nenhuma possibilidade, né?
de o país se tornar um país comunista, uma outra socialista. conjuntura. Completamente diferente, não tem como, você não tem mais como nem pensar Essa nisso. divisão favorece? Isso aí faliu no mundo todo, como é que vai dar certo no Brasil? Essa divisão que as pessoas apontam que há no país favorece que esse clima não se repita de ruptura democrática? Eu não vejo divisão, não. É uma minoria querendo um golpe. Divisão não vejo, não. Eu acho que aqueles que estão falando nisso é porque não viveram esse momento. A ditadura não é boa nem para a direita nem para a esquerda, não é bom para ninguém, não se iluda. Você é privado de pensar. A cultura é privada de agir. O jornalista é privado de escrever. Os jornais são censurados, as novelas, tudo é censurado, não é bem assim. É coisa totalmente diferente. Eu vivi aquele momento, lutei pela democratização do país e sei como era antes e sei como era agora. No momento, se houvesse uma ditadura, muitos desses aí que estão ao lado de Bolsonaro não estariam do lado dele. Agora me diga uma coisa, que lógica tem ter um golpe militar e deixar um capitão como presidente? A lógica é um general ser presidente. Ou você acha mesmo que vão dar um golpe para o Bolsonaro? Não, vamos em detrimento aos generais que nós temos aí, o Bolsonaro será o presidente do Brasil. Não creio nisso. Acho que se joga muito isso, muito para intimidar, tipo aquela nota. Pois é, o senhor esteve no centro de uma polêmica que foi entendida como um dos ataques. Não, eu citei, eu fui muito claro. Inclusive, fez um discurso muito duro no Senado, exigindo do presidente do Senado uma outra postura, uma conduta em relação aos fatos e a função dele. Não, e o que eu falei, tá certo? O que eu falei, a nota é totalmente desproporcional ao que eu falei. Eu, em momento algum, seria irresponsável de generalizar, até porque eu conheço muito bem o trabalho que as Forças Armadas fazem no meu estado. Eu conheço muitos oficiais aqui, convivi com muitos generais, como governador, como vice-governador, eu sei do esforço e das dificuldades. Uma coisa é o cara ser comandante e os comandados aqui na Amazônia, morar aqui. Outra coisa é ser lá em Copacabana. Peraí, há uma diferença muito grande. Eu sei muito bem a alimentação não é boa qualidade, o alojamento não tem boa qualidade. Esse pessoal fica aqui dentro da floresta, é difícil, para dar autonomia, para dar soberania nacional. Então esse pessoal tem que ser tratado de uma forma respeitosa. O que eu disse e volto a repetir, alguns membros das Forças Armadas que ocupavam cargos civis dentro do governo federal têm envergonhado a maioria dos e eu continuo pensando da mesma forma. Amanhã mesmo nós vamos ouvir um tenente-coronel que é dono do site Força Brasil, negacionista, mas que quis negociar a vacina. Certo? Então, veja bem, não sou eu que estou dizendo, são fatos que estão apresentados. Então esse cara que deve ter comandado alguém, devia ter uma moral rígida lá. Aí o cara que foi comandado por eu, olha, esse coronel eu conheço, foi no meu batalhão, olha aí, tá? Essas coisas que há muito tempo a gente não via, nem ouvia dizer. Não, o ministro da Defesa. O ministro da Defesa não está sendo investigado, está sendo investigado e que se tiver alguma coisa e já tem coisa subindo para ir para a CPI, é o Braga Neto quando foi chefe da Casa Civil. E chefe da Casa Civil é militar agora, mas sempre foi civil. O senhor recebeu aí, eu acho que uma folga dos ataques do presidente Bolsonaro ultimamente. O senhor, o senador Randolfo e o senador Renan Calheiros. E ele mirou o ministro do TSE, o presidente do TSE, o ministro Barroso. Isso é um efeito da chegada do Ciro Nogueira à Casa Civil? Não, bem antes. Não tem nada a ver. Ele foi com essa função de tentar melhorar as relações do presidente. Ontem ele estava lá, um ex-senador, que até é meu amigo, gosto muito dele, tem uma boa relação. O senador estava fazendo discurso contra a CPI lá na frente de todo mundo, lá dele ele rindo, de nada. Mas o problema foi o seguinte, ele tentou desconstruir, junto com o grupo dele, a CPI. E não conseguiu. Não. E ele, o que ninguém pode negar é que a CPI trouxe o debate, aflorou o debate, coisa que não era antes. Né? Então ele vai debater com o ministro Supremo? Não vai, ele vai atacar pontualmente o que o ministro defende. Ele ataca a gente, e o senador Ciro estava lá na CPI. Se lá ele não conseguiu resolver, imagina dentro da Casa Civil. O PSD está localizado ali em meio ao campo do Centrão. Como é que o senhor avalia essa relação do Centrão com o Planalto?
Não, o PSD não faz parte do Centrão, mas muitos deputados e senadores, lógico, que apoiam o presidente da República, é um direito que eles têm. Eu não voto, até porque eu votei a favor da abertura de capital da Eletrobras. Ele mesmo me atacando, eu estou pensando no Brasil. E entendo que o Brasil não tem dinheiro para fazer investimento que nós precisamos nessa logística tão importante, né, nessa infraestrutura tão importante da energia. Tá certo? Nós estamos aí capengando, que a gente pode ter apagão. E o preço da energia é caríssimo, tá certo? Nós estamos na bandeira vermelha, eu acho, né? Agora, uma coisa nesse sentido. Então, eu nunca fui de votar contra o presidente porque é o Bolsonaro, não. Eu estou dizendo que eu vou votar contra os Correios por uma questão estratégica da minha região, o estado do Amazonas. Eu não tenho garantia que o serviço vai continuar sendo o que tem hoje, que já não é de grande qualidade, mas tem o serviço. Eu estou dizendo que se a iniciativa privada vier para cá, o serviço vai cair muito, muito mesmo. Tanto é que se você for para o interior, você vê aquelas antenas da Embratel. Aquelas antenas da Embratel eram para telefone naquela época, da década de 70. Você não vai ver essa quantidade de antenas dessas empresas aí de telefonia hoje, por quê? Porque é o custo-benefício. O governo investe no social. Quando ele coloca energia na tua casa, que tu mora numa comunidade distante, ele não está lá pensando no dinheiro que você vai pagar por mês, mas sim no direito que você tem como cidadã de ter uma energia como qualquer outro tem. Você também tem. Há uma diferença. Já a iniciativa privada não vai levar essa energia para ti lá. Tanto é que o Luz para Todos acabou. Correto? Que era um projeto social. Não era um projeto somente de levar energia. Então nós temos que analisar do ponto de vista como o Estado entra nesse processo, o que é que dá de garantia. As garantias dadas pela abertura de capital é grande para que a gente mantenha o investimento que é necessário na área de energia, já diferente dos Correios, que eu não concordo. Senador, qual a sua relação hoje com a esquerda? Qual foi a última vez que o senhor falou com o ex-presidente Lula? O presidente me ligou quando saiu aquela nota das Forças Armadas, Ele me ligou. O que ele falou para o senhor? Não, ele ligou se solidarizando, que era um absurdo, que nós estamos em plena democracia, como também me ligou Ciro Gomes e outras personalidades me ligaram. Porque naquele momento não era o Omar que estava sendo atacado, mas sim o direito de expressão da gente falar aquilo que está acontecendo. Né? Então não era o cidadão Omar, era um senador da República que, de forma alguma, na minha fala, eu sou desonesto com as pessoas, eu não atribuo a todos, eu faço uma diferenciação entre quem é quem e a gente vê isso. Como o senhor avalia a sua relação política com a esquerda hoje? Eu sempre tive uma relação com todo mundo. Nunca tive. Meu governo estava todo tipo de gente que eu digo de pensamentos. O PT estava lá, o PCdoB, tinha gente da centro, de direita. Você não governa sozinho, você governa aglutinando, somando, trazendo para dentro. Então, eu nunca tive dificuldade, até porque eu sou oriundo da esquerda, né? Eu venho da esquerda. Meus princípios são democráticos, então, e se você não perde, quando você tem princípios, você não perde. Meus princípios são democráticos. Na sua avaliação, em 2022, se repete a lógica da polarização no país? É muito cedo para me te falar isso. Muito cedo. Não tem muito tempo ainda. Política é uma coisa muito dinâmica, né? Política é que nem o céu. Hoje está aberto aí, mas daqui a pouco fecha e dá uma tempestade. Então, se você perguntasse há um ano atrás se nós íamos chegar no que nós chegamos sobre Covid, ninguém falaria que nós íamos chegar nisso, tá certo? Não é o Brasil, o mundo. O mundo mudou. Nós tivemos que mudar, nós tivemos que nos autodisciplinar em relação ao tratamento dessa doença, que nós não tínhamos essa responsabilidade antigamente. Eu não me lembro de alguém estar passando álcool na mão, usar máscara e tal. Eu estou aqui de máscara, mas nós estamos afastados, ela está longe de mim, ela está de máscara. Então quem nos vê depois não vai dizer que eu estou aqui desrespeitando. Então, hoje você não vai mais para o barzinho, toma o drink de outra pessoa, não tem mais abraço, não tem mais beijo. Coisa que o brasileiro, boi, aglomeração, carnaval, que nós brasileiros todos gostávamos de fazer. Nós tiramos um pouco isso da nossa rotina, do nosso dia a dia. E política é mais dinâmico? Ontem mesmo eu saí para almoçar com meus filhos, totalmente diferente. Né? Todo mundo de máscara, chega no restaurante,
álcool em cima da mesa, todo mundo se preocupando, você está entendendo? Por quê? Nós não tínhamos essa disciplina. Até porque eu me lembro que quando eu via um asiático, uma asiática de máscara nos aeroportos, ele falou, está de frescura, porque acho que vai pegar doença. Não, ela estava se protegendo, mas estava protegendo a gente também. Correto? A máscara não é para te proteger só. Você protege quem está do teu lado. Nesse momento você de máscara está me protegendo. Correto? Então, essas coisas todas que nós estamos vendo, o mundo mudou. E não mudou para melhor. O mundo mudou e mudou para pior, e pior mesmo. E, infelizmente, ainda tem gente que nega que isso seja sério, né? E vê aí a quantidade de pessoas que já foram a óbito. O senhor falou que ainda é muito cedo para falar se a eleição do ano que vem vai ser marcada pela polarização. E ele perguntou, ainda é muito cedo para afirmar se o seu partido, o PSD, vai ter candidato ao governo do Amazonas? Eu também. O governo do Amazonas? Não, eu sou candidato ao Senado. O meu partido não irá lançar nenhum candidato ao governo. Não vai ter candidato ao governo? Não é cedo para falar isso, então? Já está decidido? O PSD não terá candidato ao governo. Ele pode até apoiar alguém, mas o partido, mesmo a sigla, não. Eu serei candidato ao Senado. Muitas pessoas, inclusive, já que o senhor tocou já nesse assunto, o senhor já falou várias vezes, eu vou deixar um pouquinho mais para frente esse assunto da sua candidatura, mas muitas pessoas, adversários seus, algumas pessoas também que acompanham política, apostavam que o senhor não seria candidato ao Senado em função daquele resultado da eleição passada, 142 mil votos ao governo do Estado, antes, inclusive, da fase da Maus Caminhos, que chegou mais próximo do senhor, atingiu o senhor. O que o senhor pensa a respeito disso? A CPI, ela deu outras possibilidades? Ela apresenta ao senhor de uma forma diferente ao seu eleitor? Não, eu acho que foi o próprio fato. Até hoje, a Maus Caminhos, por exemplo, que foi uma questão política, pessoal contra mim, um intuito mesmo do grande governo que eu fiz um grande governo. Esses hospitais, eu fiz 8 hospitais no interior do estado. O Hospital Delfim Nazis foi construído por mim, que salvou muitas vidas, e tem o nome da minha mãe, que me honra muito. Na saúde, eu fui o primeiro governador a vacinar todas as crianças, mulheres de 11, 12, 13 anos com HPV, que você sabe o índice. Eu tinha um programa chamado Viver Melhor, que entrava na casa de deficientes. Eu fiz uma clínica para reabilitação de dependentes químicos, uma fazenda. E assim mesmo, às vezes, e aí eu boto sempre na mão de Deus. Eu sou cristão, mas não é da boca para fora, eu penso dessa forma. Até hoje eu nunca fui denunciado, eu não sou réu em nada. Zero. Depois de tantos anos eu não sou réu. Então eu fico muito tranquilo, as coisas estão sendo esclarecidas. Até porque, Rosiane, nesse enfrentamento que eu estou fazendo, eu não estou enfrentando qualquer um, não. Eu estou enfrentando um poderio muito grande e eles não acham nada contra mim. Se tivesse alguma coisa contra mim, contra as pessoas que me cercam, pode ter certeza que a gente não estaria aqui falando agora nesse momento. Então essa questão, e o processo político é um processo normal, processo político. Uma hora tu te dá bem, outra hora tu te dá mal, que já ganhei e já perdi a eleição, não vai ser a primeira vez. Mas creio que o que eu tenho contribuído para o Brasil, mas principalmente para o meu estado, como senador da República, acho que eu estou credenciado pela experiência que eu tenho, pelo debate que é feito, para continuar representando o estado do Amazonas. Se você perguntar, mas sonha em ser governador? Não. Eu acho que teve o meu momento, governador, a população não quis eu como governador de novo, eu respeito a vontade de Deus e do povo. Eu sempre vou respeitar. Agora, em relação às acusações, eu ando de cabeça erguida, saio da minha casa, ando em qualquer lugar e não tenho um medo de debater isso tecnicamente. Não da forma, às vezes, agressiva, da forma menor. E a gente sabe muito bem que para destruir é fácil. Eu me lembro lá no Peru, quando teve um terremoto que morreu quase 70 mil pessoas. E a minha cidade que eu morava era o epicentro. Meu pai teve uma vida toda para construir as coisas para a gente, o trabalho dele. Em 38 segundos nós perdemos tudo. Então você para construir demora anos, mas para te destruir demora segundos. Um piscar de olhos, às vezes você se destrói. Você sai daqui e não sabe o que pode acontecer daqui a 10 minutos. Então, a vida da gente é cheia disso. Isso tem coisas que eu superei há muito tempo com essas questões aí. Então, não entra nesse debate menor. E vou continuar trabalhando.
fazendo meu papel, e eu faço hoje um papel importante que ajuda principalmente na saúde do meu estado. O senhor já foi governador do estado, já foi secretário de Segurança Pública, é o presidente da Comissão de Segurança Pública também, né? Ficou um pouquinho menos na visibilidade em função da CPI. Mas eu queria ouvir, na sua opinião, qual o principal problema do estado do Amazonas hoje, nesse momento da CPI? E quais são os rumos que o senhor acha que tem possibilidade? Em que situação? Eu gostaria que o senhor dissesse qual o principal problema que o senhor vê no Amazonas hoje diante desse momento da CPI, na sua opinião. O que é? Gerar empregos? Melhorar a condição do interior? Nós temos vários problemas. Nós temos vários problemas. Não dá para escolher um. Não, temos vários problemas ainda que precisam ser resolvidos. Um deles é a segurança pública. A segurança pública é uma queda enorme. Eu me lembro do Ronda no Bairro, que estava ali presente, uma polícia comunitária. Né? Você não tem hoje um trabalho de prevenção, nem de recuperação, que é importante isso. Né? Isso é um projeto, tem que ser um programa de governo, infelizmente, de Estado, mas... e aí, quem me sucedeu foi deixando isso aí, foi acabando, e hoje você não tem absolutamente nada. Você não tem um programa de segurança pública para o estado do Amazonas. Ninguém depois de mim fez um programa de segurança pública. Hoje você teria que ter em torno de 5 mil policiais militares a mais, você tem que ter a Polícia Civil. Você perdeu vários delegados, que saíram de delegados para comissário, aquela coisa, e nada disso foi reposto. E você sem pessoal, você não trabalha. Você precisa ter pessoas e estar qualificando. Né? Não adianta, sem pessoas você não faz segurança pública. Então, prestigiar, valorizar. Eu fui o governador que mais valorizou os policiais, tanto militar como civil. Um dos melhores salários que tem no Brasil é da Polícia Militar do Estado do Amazonas e da Polícia Civil do Estado do Amazonas, graças ao meu governo. Olha, a CPI ela já mostrou uma série de coisas sobre o que aconteceu, inclusive aqui no Amazonas. Né? Eu queria que o senhor dissesse aí como o senhor classifica o que aconteceu aqui no Amazonas, quem são os culpados. O senador Randolfo já falou algumas vezes que vai ser impossível que os gestores do Amazonas não sejam indiciados nesse relatório final. Lógico, até porque as iniciativas do governo federal e do governo estadual estavam sendo, segundo o secretário esteve lá, no dia 7 de janeiro, dias antes de acontecer, ele já tinha conhecimento, certo? Se ele tinha conhecimento, ele tinha que ter denunciado naquele momento, ele tinha que ter feito um apelo. O que aconteceu, vocês viram, né? Tem responsáveis sim, e esses responsáveis irão para o relatório final. A oferta das aeronaves, assim, no momento que se precisava de oxigênio, as aeronaves vinham trazer o oxigênio. Acho que o erro começa no dia 26 de dezembro, quando o governador recua o lockdown. Você não pode se esquecer que foi feito o lockdown porque já existia a perspectiva de ter uma nova onda no Amazonas. E aí, pressionado por deputados que não tem nada a ver, pressionado por políticos aqui, pressionados por uma minoria, né, que depois todo mundo foge, mas esse pessoal pressionou, correto? E o governador recua ali, foi um erro grave, um erro que acarretou em janeiro ter aquilo lá. Quer dizer, se você tivesse evitado no dia 26 de dezembro, tivesse tido lockdown, olha, pessoal, passou o Natal, os comerciantes já receberam e agora vem o ano novo, a gente não quer festa, não pode ter aglomeração e tal, porque nós estamos na iminência de ter uma nova pandemia. Dito e feito. Se abriu mão dia 11, quer dizer, do dia 1º, 9 dias, 10 dias depois, começa a acontecer o caos que aconteceu na saúde, falta de oxigênio. Né? E aí se somatizou um monte de coisa. O ministro das Relações Exteriores foi incapaz de dar um telefonema para a Venezuela para a gente poder trazer oxigênio de avião para cá. Você vai ver que essas coisas, talvez só quem se lembre disso é quem perdeu um familiar nessas condições. Assim, a ligação pode até ser colocada no campo da irresponsabilidade, mas a oferta de aeronaves para trazer oxigênio no momento que não tinha leito, que as pessoas estavam precisando sair do estádio, não saíram todos, morreram sem atendimento. Não, no primeiro momento não houve. Isso é uma omissão de socorro? Não, no primeiro, é um crime? Lógico que é. Não tenha dúvida. Isso é uma omissão. Crime de omissão. De omissão de socorro. Lógico que é. Não teve só esse problema, não. Você teve problema no interior também. Não é só esse problema, Deus me livre. Esse grande problema foi isso. Né? Não parou para ir? Não parou, veja bem. Era um momento de
desembarcar, em vez disso vieram trazer cloroquina. Você está me entendendo? Em vez de você trazer a necessidade, não, vamos levar para as unidades básicas de saúde, não sei o quê, e insistir com um método que não funcionou. Insistir com aquilo que não funcionou. Só quem se beneficiou com cloroquina e ivermectina foram os laboratórios que produziram. Só para você ter uma ideia, a Vitamedic, que produz ivermectina, ela pagou nos principais jornais do país uma página inteira para fazer promoção assinada por médicos. Associação de Médicos pela Vida, lá uma associação criada aí, Todos pela Vida, Médicos pela Vida, são todos responsáveis. São responsáveis pelas mortes no estado do Amazonas, são responsáveis pelo que aconteceu aqui. Essas pessoas não ficarão impunes, Rosiane. Senador, a gente está caminhando para o finalzinho da entrevista. Eu vou fazer uma ping-pong com o senhor. Vou falar alguns nomes e gostaria que o senhor falasse o que pensa a respeito deles. Nomes de políticos, evidentemente, tudo bem? Começar pelo governador do Amazonas, Wilson Lima. É uma pessoa boa, falta experiência e muita. Ele não é uma pessoa do mal. Ele é uma pessoa que pensa em fazer mal a alguém. Mas é uma pessoa que ainda peca por experiência e talvez peque também por montar uma equipe que não dá resultado. O ex-prefeito de Manaus, ex-senador Arthur Neto. Não tenho o que falar sobre ele. Ele é que tem que explicar para Manaus. O senador Eduardo Braga. Tem uma relação amistosa com o senador Eduardo Braga. Acho que ele tem feito um bom trabalho, tem ajudado muito o Estado na medida do possível. Como governador, foi um grande governador. E é uma pessoa que está ali do meu lado na CPI. Eu estou vendo o esforço que ele tem para ajudar o Estado. Prefeito de Manaus, Davi Almeida. Está se esforçando muito, está trabalhando. Lógico que ele pega um momento muito difícil da cidade de Manaus, ele assume, tem aqueles problemas todos, mesmo que ele não tenha responsabilidade, mas foi um momento difícil. Mas eu estou gostando muito do trabalho do Sabá Reis e de um outro rapaz da feira. Agora, né? Que trabalha na área de Casa de feira. Feiras. A Casa de Feiras, esse rapaz está fazendo um bom trabalho. Presta atenção, esse rapaz é um bom gestor. E o Sabá é um cara experiente, né? O Sabá. Mas acho que o Marco Rota tem contribuído muito e o Davi ainda vai dar muitas alegrias a Manaus, tenho certeza disso. O ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes. O Amazonino a gente conviveu desde 1983, né? Conviveu muitos anos. Eu acho que o Amazonino, ele cumpriu um papel importante no estado do Amazonas e eu tenho respeito pelo que ele cumpriu no estado. Acho que ele precisa, nesse momento, ele está com alguns problemas de saúde, espero que ele fique bem, está se resguardando, que ele também não pode pegar o Covid. Mas o amazonino está na história do Amazonas. O ex-governador José Melo. O José Melo, eu acho que cometeu alguns equívocos, erros e se tivesse dado continuidade, tivesse feito o enxugamento da máquina, talvez não tivesse acontecido tudo isso. Coronel da Reserva do Exército e pré-candidato ao Senado, Alfredo Menezes. Você não comentar, não tenho o que comentar sobre ele, não. Vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos. Marcelo não é uma surpresa para nós, que eu já conheci o Marcelo, mas é uma boa surpresa nacionalmente, muito respeitado pelos seus pares, muito respeitado dentro do Senado Federal e muito respeitado pela imprensa nacional. Ele é uma pessoa que tem um potencial muito grande e é um rapaz inteligente, novo, e que com o tempo cada vez está amadurecendo mais e está mais experiente, que pode ajudar bastante o estado do Amazonas. Omar Aziz. É uma pessoa que começou no movimento estudantil, foi vereador, presidente da Câmara, deputado estadual, secretário de obras, vice-prefeito, secretário de segurança, vice-governador, governador reeleito, com a maior votação. Eu construí muito, por 4 anos eu construí muito. Essa Avenida das Flores aí foi meu governo, o Anel Sul e Leste, tudo é do meu governo, a estrada que liga Manaus a Manacapuru é do meu governo. Consegui agora 220 milhões para fazer a Manaus Itacoatiara, que vai começar a obra agora, é uma emenda minha.
que continua o mesmo. Aquela pessoa que participou, teve no futebol, no carnaval, no boi. É uma pessoa que é simples. Eu digo que eu sou uma pessoa simples porque eu não tenho vaidade, né? Se eu tiver que ficar careca, eu vou ficar, não vou fazer implante. Se o cabelo ficar branco, vai ficar branco, eu não vou pintar. As minhas roupas não são de grife, os meus sapatos também. Então, o cara que recebe todo mundo na casa dele do mesmo jeito, como sempre foi. Lógico, sofrido, que é natural. Sofri muito, estou sofrendo ainda. A gente sofre com as injustiças, mas ninguém me obrigou a ser político. Por isso que eu não tenho pena de político. Político é por opção, não é uma obrigação. Ninguém te obriga, você vai ser isso. Então todo político que fica dizendo que está se sacrificando é mentira. Político não se sacrifica, quem se sacrifica é o povo. Político é por opção. Às vezes você não tem outra opção, mas que você puder, para você sobreviver, você se sujeita a fazer serviço que você não queria, que você não sonhou nem para você. Né? Você nunca sonhou em você uma coisa que você não queria, mas é obrigado a ser. Político não é obrigado a ser. Então, vereador, deputado, governador, prefeito, que reclamar de político, diz, olha, meu amigo, então deixa de ser político e ninguém te obriga a ser candidato. Deixa espaço para as suas considerações finais para os nossos ouvintes da Band News Difusora. Eu só quero agradecer a você, a Band News, a Difusora, e principalmente ao povo do meu estado. E quero dizer a todos que essa luta para amenizar o sofrimento, fazer justiça àqueles que se foram sem atendimento, será persistente, e tenha certeza que a gente fará isso em memória daquelas pessoas que se foram, que não tiveram direito de ter o oxigênio para respirar. Essas pessoas não serão vingadas, ninguém vai vingar, elas não voltarão para nosso convívio, mas tenha certeza que a gente está fazendo justiça para evitar que outras famílias sofram enquanto vocês sofreram com a perda de muitos amigos, familiares, conhecidos que nós tivemos aqui no estado do Amazonas.